Fala aí, pessoal, bora aprender mais um pouquinho de engenharia? Aqui quem fala é o Juan e vamos começar. Hoje nós vamos analisar uma estrutura que, ao invés de conter apoio de primeiro ou de segundo gênero, nós vamos analisar uma estrutura que contém um apoio de terceiro gênero, que é esse apoio aqui em A. E nesse caso, vamos analisar uma estrutura que é uma viga em balanço, ou seja, ela tem apoio em A, mas não tem apoio em B. Ou seja, essa viga está suspensa apenas pelo apoio A. O apoio A é um apoio de terceiro gênero, e um apoio de terceiro gênero é aquele apoio que impede o movimento em duas direções, ou seja, impede que essa viga ela seja movimentada ao longo do eixo Y e também ao longo do eixo X. Mas ela também impede uma rotação, ou seja, ela impede que essa viga caia, né? Vamos dizer assim, ó, que essa parte aqui desce e caia essa viga, ou seja, fazendo um giro em relação a esse ponto, ou seja, esse momento de terceiro gênero, esse apoio de terceiro gênero, no caso, ele impede o movimento em duas direções e também impede a rotação dessa estrutura. Então, nesse caso, um apoio de terceiro gênero, ele gera três reações de apoio nesse apoio, que é uma reação vertical, uma reação horizontal, como a gente já tem analisado no apoio de segundo gênero, mas nesse caso, ele gera um momento no ponto A. Daí, o nosso plano de voo é nada mais do que calcular o valor dessas três incógnitas, a reação VA, a reação HA e o momento A nesse ponto. Eu estou estipulando o HA como sendo para a direita, o VA como sendo para cima e o MA como sendo no sentido anti-horário. E aí a gente vai calcular esses valores e concluir se eles estão nesse sentido mesmo ou no sentido oposto, baseado no sinal que a gente encontrar para essas três incógnitas. E aí, para calcular essas três incógnitas, novamente vamos utilizar o somatório, as três equações de equilíbrio, né? Então, que o somatório fosse em x, o somatório fosse em y e o somatório de momento em relação a qualquer ponto da estrutura, para manter a estrutura em equilíbrio. Então, a gente vai começar pelo somatório de momentos em relação a um ponto qualquer, e para isso vamos relembrar como a gente calcula um momento. E aí, o momento é dado por essa equação, que é a força. Então, vamos dizer que eu tenho uma força aqui, F. E aqui tem um ponto P. Então, o momento que essa força causa nesse ponto P é basicamente essa força F multiplicado pela distância da linha de ação. A linha de ação da força é essa linha que passa paralela à força até o P. Então, F vezes D. Essa distância aqui é D. Então, o momento é calculado por F vezes D. E o momento nada mais é do que a tendência de rotacionar a estrutura em torno de um ponto ou um eixo. Ou seja, o momento é a tendência dessa força de virar a estrutura que seja aqui em relação a esse ponto. E daí, a gente tem que fazer aquelas duas considerações, que é qual o ponto que a gente vai considerar para fazer o momento em relação a ele. Então, a nossa regrinha básica que é fazer o cálculo do momento em relação àquele ponto que passa o maior número de incógnitas, nesse caso o ponto A, na verdade só tem o ponto A aqui, né, com as incógnitas, e o sentido que a gente vai adotar como sendo sentido positivo para o momento é o sentido horário. Então, o sentido horário é positivo, o sentido anti-horário é negativo. Então, nós vamos considerar o sentido horário positivo e vamos considerar o ponto de referência para o cálculo do momento, o ponto A. Daí, eu deixei aqui explícito que nosso sentido positivo é o sentido horário e vamos calcular o momento em relação ao ponto A. Em relação ao ponto A, as reações VA e HA não geram momento, e aí nos resta só o momento dessa força de 10 kN distribuída e o momento concentrado em A. Então, beleza. MA está no sentido anti-horário, então ele entra aqui como se fosse com o sinal negativo. Já o momento causado por essa força, essa carga distribuída, nós vamos primeiramente transformar essa carga distribuída, que é inicialmente de 10 kN, em uma carga concentrada. E aí a gente vai calcular o momento dessa carga concentrada em relação ao ponto A. Para a gente fazer, então eu já deixei aqui, me adiantei, deixei que esse 20 kN é a força equivalente dessa carga distribuída de 10 kN. Então, para a gente encontrar esse 20, basta a gente multiplicar 10 kN por metro vezes a distância que está aplicado esse 10 kN, que no caso é 2 metros. Então, 10 vezes 2, 20. Então, transformamos essa carga distribuída em uma carga concentrada.
essa carga concentrada ela é aplicada no centroide da figura que forma a carga distribuída. Então, essa carga distribuída ela forma um retângulo, como vocês podem ver aqui, um retângulozinho. Então, o centroide de um retângulo está no meio, né? Então, no meio da distância desse retângulo. Então, esse retângulo tem 2 metros, então o centroide está a 1 metro. E aí, a gente vai fazer o momento. Em relação a esse ponto, essa força de 20 kN, ela gera um momento nesse sentido, no sentido horário. E nesse caso vai ser 20 vezes a distância desse ponto A até onde a força está aplicada, aqui no caso é 1 metro. Aí a linha de ação dessa força passa por essa força, e essa distância da linha de ação até o ponto A é 1 metro que a gente calculou, que a gente já identificou. E daí, resolvendo essa equação, a gente encontra que MA é igual a 20 kN por metro. A gente encontrou esse MA e a gente já resolveu a primeira reação de apoio, que no caso é o MA. Partindo para o próximo passo, a gente vai utilizar o somatório de forças em Y igual a zero. A gente vai contabilizar todas as forças que estão no sentido de Y. E daí nós vamos ter VA apontando para cima e o 20 kN apontando para baixo. Então entra com sinal negativo. E não tem mais nenhuma força no sentido de Y. Daí a gente já conclui que VA é igual a 20 kN. E como deu o sinal positivo, isso quer dizer que nós atribuímos VA no sentido para cima e esse valor está correto. Assim como o MA. O MA encontramos ele com o sinal positivo. Então quer dizer que nós assumimos ele no sentido anti-horário e ele na verdade estava no sentido anti-horário mesmo. Daí, agora a gente vai para a terceira parte dessa resolução, que é o somatório de força em X. E daí a gente vai contabilizar todas as forças que estão no sentido de X, e nesse caso só temos o HA. E daí a gente conclui que o HA é igual a zero, e portanto a gente finaliza o exercício com o resultado das 3 reações de apoio calculado, que no caso o HA, o VA e o MA. E assim, até a próxima.